Talvez o seu maior problema não seja a falta de disciplina. Talvez você esteja tentando construir duas vidas ao mesmo tempo. E isso destrói mais sonhos do que qualquer preguiça. Porque a maioria das pessoas acredita que foco é apenas continuar fazendo aquilo que aproxima ela do objetivo. Pode ser treinar, estudar, trabalhar, produzir, persistir. Mas existe uma parte do foco que quase ninguém fala. E talvez seja a mais dolorosa de todas. Você não precisa apenas fazer o necessário para alcançar um objetivo. Você também precisa parar de alimentar caminhos que competem com esse objetivo. E isso dói pra caramba. Porque toda escolha importante carrega uma renúncia escondida. Toda direção escolhida exige abandonar outras versões possíveis da sua vida. E talvez seja exatamente isso que esteja te consumindo hoje. Você acorda tentando seguir um caminho, mas uma parte da sua mente já está olhando o outro. Você tenta construir um sonho, mas aí o medo começa a sussurrar alternativas mais seguras. Você continua caminhando, mas sem conseguir entregar sua força inteira para direção nenhuma. E aos poucos surge aquela sensação horrível de estar sempre cansado, sempre ocupado, mas nunca realmente avançando. Porque existe uma diferença enorme entre estar em movimento e estar comprometido. Muita gente vive em movimento. Pouca gente vive realmente comprometida com algo. Comprometimento é quando você aceita o preço de uma direção. Mesmo sem garantia, mesmo sem aplauso, mesmo sem resultado imediato. E é aí que quase todo mundo quebra. Porque enquanto os resultados não aparecem, a dúvida só cresce. E se eu estiver perdendo tempo, se esse caminho não funcionar, e se eu estiver insistindo em algo impossível, e se eu devesse fazer outra coisa? E talvez nada destrua mais sonhos do que essas dúvidas. Aquelas que não fazem você parar completamente, mas fazem você perder a intensidade. Porque no momento que sua mente começa a dividir energia entre dois futuros diferentes, sua força já diminuiu. Você começa a agir com apenas metade da convicção. E sem perceber, começa a sabotar a própria constância. Você já não trabalha mais com a mesma entrega, já não suporta o processo da mesma forma, já não persiste com a mesma firmeza. Porque parte de você está emocionalmente preparada para desistir. E isso é pesado. Principalmente quando a gente está falando de objetivos grandes. Porque objetivos grandes não aceitam presença parcial. Passar em um concurso, por exemplo, cara, exige uma vida inteira organizada ao redor disso. Construir um canal relevante exige uma vida inteira organizada ao redor disso também. As duas coisas exigem energia mental profunda. As duas exigem constância. As duas exigem muito tempo. As duas exigem sacrifício. E principalmente, as duas exigem fé antes da recompensa. Só que existe uma diferença muito cruel. Caminhos mais tradicionais normalmente possuem uma estrutura social validando você. As pessoas entendem quando, por exemplo, você estuda para um concurso ou para graduação em uma carreira tradicional. Ah, quero ser médico, quero ser advogado, quero ser engenheiro. Elas respeitam, elas apoiam. Já tem um roteiro conhecido. Mas quando você escolhe criar algo seu, aí muda, tudo fica nebuloso. Você trabalha muito sem parecer produtivo aos olhos dos outros. Você passa meses sem resultados aparentes. Você se esforça sem garantias. E isso mexe com a mente. Porque o ser humano
precisa sentir progresso. Só que em caminhos mais criativos, fora do tradicional, o progresso é quase sempre invisível no começo. Você melhora antes do mundo perceber que você melhorou. Você evolui antes de começar a receber pela sua entrega. Você amadurece antes da audiência crescer. Você aprende antes do dinheiro aparecer. E essa fase invisível destrói muita gente talentosa. Não porque elas não tinham capacidade, mas porque não suportaram o tempo entre plantar e colher. E talvez seja exatamente aí que você está agora. Naquela fase onde o esforço existe, mas os resultados ainda não justificam emocionalmente a caminhada. Então surge a tentação mais perigosa de todas. Trocar de direção só para aliviar a ansiedade. Porque às vezes o problema não é falta de capacidade. Na maioria das vezes, é exaustão emocional causada pela incerteza. Você começa a pensar, talvez devesse buscar algo mais seguro, talvez isso aqui nunca vá funcionar, ou talvez eu esteja sonhando alto demais. E bota isso na sua cabeça, porque isso é muito importante. Nem toda mudança de direção é sabedoria. Muitas vezes é apenas medo fantasiado de racionalidade. Mas também existe outro extremo, que é persistir cegamente em algo que no fundo você já não acredita mais. Às vezes é mais sábio largar a corda que está esmagando a sua mão e deixar ir. E maturidade é conseguir diferenciar uma crise emocional temporária de um desalinhamento real. Porque desistir rápido demais destrói futuros. Mas insistir cegamente também. Por isso a pergunta mais importante talvez não seja qual caminho dá mais dinheiro? Ou qual caminho é mais seguro? Talvez a pergunta mais importante seja qual dor eu estou disposto a suportar por mais tempo? Porque todo caminho tem dor. O concurso tem a dor da repetição, da pressão mental, da espera. O empreendedorismo e a criação de conteúdo, ou qualquer caminho mais criativo, também tem a dor da incerteza, da exposição, da ausência de garantias, da ausência de apoio. Não existe caminho sem sofrimento. Existe apenas o sofrimento que faz sentido para você. E isso muda tudo. Porque sucesso não nasce apenas da capacidade de trabalhar duro. Nasce também da capacidade de permanecer tempo suficiente no mesmo caminho. E hoje, esse virou um dos maiores problemas. As pessoas não ficam mais tempo suficiente em nada. Trocam de meta rápido demais. Mudam de direção rápido demais. Abandonam processos cedo demais. E o pior, fazem isso acreditando que estão sendo estratégicas. Quando, na verdade, muitas vezes, é só uma rota de fuga. Só estão fugindo do desconforto natural da construção, do crescimento. Porque construir qualquer coisa relevante demora. Demora mais do que o ego gostaria. Demora mais do que a ansiedade normalmente suporta. Demora mais do que as redes sociais mostram. E enquanto você não aceita isso, você vive recomeçando, recomeçando e recomeçando. Toda vez que alguém recomeça demais, perde uma coisa preciosa: profundidade. Porque a profundidade só nasce da permanência. Ninguém vai ficar excelente em nada, trocando de direção constantemente. É necessário repetição, continuidade e insistência inteligente. E talvez seja por isso que o verdadeiro foco seja tão raro. Porque foco não é apenas concentração. Foco é renúncia. É olhar para várias possibilidades boas e ainda assim escolher permanecer em apenas uma. É aceitar que toda escolha importante vai matar as outras versões possíveis da sua vida. E, cara, como isso assusta.
Porque ninguém quer sentir que está perdendo oportunidades. Só que existe uma verdade muito dura. Quando você tenta manter todas as possibilidades abertas e, ao mesmo tempo, normalmente não constrói nenhuma de forma forte e significante. Você vai ficar emocionalmente dividido, mentalmente cansado, energeticamente fragmentado. E pessoas fragmentadas raramente conseguem sustentar grandes construções. Por isso, talvez você precise parar de se perguntar o que eu quero conquistar e começar a perguntar o que eu estou disposto a abandonar para conquistar isso. Porque esse é o verdadeiro preço de qualquer objetivo grande. Renúncia. E não, isso não significa abandonar sonhos para sempre, mas significa entender que existem fases da vida. Talvez você não precisa destruir um caminho. Talvez apenas precise decidir qual deles será o principal agora. Porque existe diferença entre ter um plano B e alimentar emocionalmente duas vidas incompatíveis ao mesmo tempo. Uma coisa traz segurança estratégica. A outra te destrói o seu comprometimento. E comprometimento é uma das coisas que mais importa. Importa muito. Porque resultados grandes normalmente aparecem para quem conseguiu permanecer firme quando tudo parecia lento, quando nada parecia andar, quando os resultados não vinham, quando ninguém validava, quando ninguém entendia, quando a recompensa ainda era invisível. É muito fácil continuar quando os resultados aparecem. Difícil é continuar quando só você consegue enxergar o que você está tentando construir. E talvez seja exatamente isso que vai definir o seu futuro. Nem tanto o seu talento, ou a sua motivação, ou mesmo a sua inteligência, mas a sua capacidade de suportar a dúvida sem abandonar a direção cedo demais. Porque no fim das contas, grandes vidas não são construídas apenas pelas coisas que escolhemos fazer, mas principalmente pelas coisas que decidimos não perseguir. E se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua atenção. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, que isso ajuda muito o canal. E também, se gostou muito mesmo, vou deixar aqui embaixo o link do LivePix e qualquer contribuição é muito bem-vinda. Eu vou agradecer muito, de coração. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, um abraço e até o próximo vídeo.